Você já teve suas expectativas adiadas? Já se sentiu frustrado? É ruim, né? Você espera, espera, de repente, pá! Quebra a cara. Criar expectativas também causa ansiedade. Na verdade, a sociedade como um todo vive ansiosa. A ansiedade pode se tornar tão intensa a ponto de se transformar em uma doença. Tanto é que algumas pessoas precisam tomar remédios para controlar a ansiedade. A ansiedade pode ser causada também, como por exemplo, numa situação de uma proposta de emprego. Algumas pessoas ficam tão ansiosas que nem conseguem dormir à noite. Aí, chega no outro dia, a pessoa não passa na entrevista de emprego e dá-lhe expectativas adiadas e frustração. Isso pode acontecer também no caso de relacionamentos, especialmente relacionamentos amorosos. Você fica esperando que a pessoa amada reaja de determinada maneira e acaba agindo de outra. Isso também se chama mágoa. Quando a pessoa amada não supera suas expectativas, você fica magoada. É preciso perdoar as mágoas. Afinal de contas, o casamento nada mais é do que um relacionamento entre duas pessoas imperfeitas que se esforçam para o relacionamento dar certo. Perdoar as ofensas e amenizar a mágoa é preciso. Infelizmente, alguns relacionamentos podem se tornar impossíveis, como no caso do adultério. A traição leva muitos casais a se divorciarem. Biblicamente falando, você não é obrigado a ficar com a pessoa que te traiu cometendo o adultério. Até porque quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam uma só carne, fazendo uma aliança ou um pacto. E quando acontece o adultério, essa aliança é quebrada. Dessa forma, o casal não é mais uma só carne. Pois é, infelizmente, entre os humanos pode acontecer o divórcio. Mas existe um casamento no qual não pode haver divórcio: o casamento espiritual. Quando o Messias esteve aqui na terra, ele fez uma aliança, um pacto com os seus discípulos. E o livro de Apocalipse mostra que haverá um casamento espiritual entre o Messias e os seus discípulos, a igreja ou congregação. Todos nós, discípulos do Messias, estamos prometidos em casamento espiritual a ele. E é claro, a fidelidade começa antes do casamento. Mas infelizmente, nós somos imperfeitos e podemos acabar pecando e traindo a confiança de Yahushua HaMashiach. Porém, o Messias não pede o divórcio, exatamente por causa do sacrifício de resgate que ele fez. A única coisa que precisamos fazer é pedir o perdão. Observe o que ele disse na oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Desde bem pequenos, aprendemos de nossos pais que fomos criados por um Ser Supremo, o nosso Criador Yahuwah Tzevaut. Aprendemos também que Ele é muito amoroso e quer o nosso bem. Quando observamos a criação, naturalmente isso faz sentido para nós. A Terra inteira foi projetada para proporcionar o bem-estar dos humanos. Mas infelizmente, um anjo se rebelou, influenciando a primeira mulher, Eva, a pecar. Posteriormente, ela influenciou seu marido Adão a também pecar. Por fim, o ser humano se tornou imperfeito, entrando em uma condição caída. Se tornaram pecadores impenitentes. A partir daí passou a ficar bem claro como o coração do ser humano passou a ser mau. A Bíblia está repleta de até mesmo servos do Criador que cometeram pecados graves. Isso inclui assassinato, adultério, idolatria. O Todo-Poderoso leva em conta a condição caída do ser humano. Às vezes pecamos por fraqueza devido ao pecado em nossa carne. Nos tornamos escravos do pecado e somos constantemente influenciados por tal. Entre os servos do Criador do passado, o que mais me chama a atenção é o apóstolo Paulo. E isso justamente por ele ser o servo do Criador do passado que mais pregou sobre a graça. Vamos analisar a Bíblia e ver aonde Paulo entra na história. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos cireneus, dos alexandrinos e dos da Sicília e da Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem falar blasfêmias contra Moisés e contra Elohim. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Yahusha, o Nazareno, destruirá este lugar e nos dará os costumes de que Moisés nos deu. Então lhe perguntou o sacerdote: Porventura é isto assim? Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouve. Foi Salomão quem edificou o templo. Entretanto, não habita o Altíssimo em templos feitos por mãos humanas. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Elohim e Yahusha, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos
e o Filho do Homem, em pé à destra de Elohim. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os ao cárcere. Como vimos, antes de se tornar apóstolo, Paulo era chamado de Saulo. Ele fazia parte dos fariseus, homens que eram peritos na Torá. Para Paulo, o Criador estava com eles. O diabo conseguiu enganar ele. Paulo estava tão convicto da sua verdade que chegou ao ponto de assassinar um eleito, o discípulo Estevão. Ele também perseguiu os discípulos do Messias, a congregação, pois achava que eles eram agentes de Satanás. Yahushua, o Messias, o repreendeu, deixando-o cego fisicamente. Por isso, os olhos espirituais dele se abriram, e ele reconheceu o seu erro. Imediatamente ele reconheceu o verdadeiro Messias e iniciou o seu ministério. É fato que Yahuá é amor, mas ele também é justiça. Nós colhemos exatamente o que plantamos. Obviamente, as consequências do pecado é o sofrimento. E é exatamente por isso que o Altíssimo criou leis e princípios para nos proteger. O ministério de Paulo não foi nada fácil. Em um certo texto diz que ele passou fome, frio, foi apedrejado, espancado, entre outros. Mas também é fato que o ministério de Paulo foi excelente. Inclusive, é ele que tomava a liderança das congregações. É óbvio que ele ajudou milhares de pessoas em sentido espiritual e continua ajudando até hoje. Mas ele era um homem igual a nós, imperfeito. Certa vez ele disse que tem um espinho na carne que o incomodava muito. Provavelmente era esse espinho na carne que o levava a essa situação. Observe na Bíblia. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim, pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Elohim. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro ou escravo da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou! Quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Yahuá, por Yahushua HaMashiach, nosso Mestre.
de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Elohim, mas com a carne a lei do pecado. Entendemos dessa forma que o espinho na carne de Paulo o levava a pecar de vez em quando, vez ou outra. A Bíblia não especifica se era pecadinho ou pecadão, mas o fato é que ele pecava assim como todos nós. Paulo tinha um desejo ardente de ser fiel a Yahuwá. Por isso, quando ele tropeçava, a consciência dele o perturbava. Se você, assim como Paulo, ao cometer um pecado fica com a consciência pesada, saiba que isso é um bom sinal. A consciência te acusando é o primeiro sinal de arrependimento. O seu amor pelo Criador te levou a estudar a Bíblia. E é claro, a sua consciência treinada pela Bíblia está te avisando que você errou e precisa corrigir o seu erro. O Criador está usando a sua consciência para te disciplinar. Afinal de contas, ele disciplina aqueles a quem ama. Nunca, vou repetir, nunca permita que a sua consciência pesada te impeça de se manter achegado ao Criador. Quando nós pecamos, ficamos nos sentindo imundos e com vergonha de orar ao Todo-Poderoso. E isso é verdade. Quando pecamos, o Espírito Santo para de agir em nós, porque ficamos sujos, imundos. E é nessa hora que os demônios entram em ação. Eles podem explorar esse sentimento e fazer você pensar que você não é digno da amizade do Criador. Os ímpios param de ler a Bíblia e até mesmo de fazerem orações para que a consciência delas pare de as acusar. Ou seja, elas ficam com a consciência cauterizada, a consciência para de acusá-las. Se entregar ao pecado é uma atitude de ímpio. Os eleitos e salvos pecam, mas se arrependem e continuam lutando contra o pecado. Observe os versículos a seguir. Venham, vamos refletir juntos, diz o Adonai. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Estando Yahusha em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Yahusha disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Nunca permita que os demônios te convençam que você não é digno do amor do Criador. Não importa quantas vezes você tropece ou tenha uma recaída em um pecado, peça perdão ao Criador e purificação.
O Messias derramou o sangue precioso dele exatamente para isso, para que possamos receber o perdão dos nossos pecados e purificação. Estávamos afastados do Criador por um abismo. O Messias é a ponte que nos liga ao Altíssimo. É claro que precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos esforçar para não pecar de novo. É fácil, é fato que isso não é nada fácil. Na verdade, lutar contra o pecado sozinhos é impossível. Além do pecado em nossa carne, temos que lutar contra as influências demoníacas. E é óbvio que os demônios são mais poderosos do que os humanos. Porém, eles não são mais poderosos do que o Criador. E é exatamente por isso que precisamos do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Mas o fato de um dos frutos do Espírito Santo ser o domínio próprio, isso não quer dizer que você vai ser perfeito. Portanto, não se martirize se você tropeçar de novo. O Ruach Kadosh, ou Espírito Santo, é uma ajuda. Ainda não chegou a época dos milagres. Você vai continuar sofrendo ataques espirituais, as tentações. Vai continuar sendo imperfeito e tendo recaídas no pecado. Mas o importante é a intenção do coração. Você pecou por fraqueza ou foi proposital? Eu posso comparar o domínio próprio a um curso. Primeiro nós aprendemos na teoria, mas para nos tornarmos um profissional, precisamos praticar. Estes são alguns passos que precisamos dar para recebermos o perdão. Pedir o perdão ao Criador, pedir purificação, pedir o Espírito Santo para nos dar força. E, é claro, nos esforçar para não pecar de novo. Sabe qual é o nome de tudo isso junto? O nome disso é arrependimento. Este é de máxima importância. Mostrarmos arrependimento é o principal para recebermos o perdão dos nossos pecados. Mas o Criador estabeleceu também um outro requisito. Vejamos qual é este requisito. E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós também temos perdoado aos que nos ofendem. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial de vocês lhes perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai Celestial de vocês perdoará suas ofensas. Me diz uma coisa, alguém já te magoou profundamente? Como você agiu? Infelizmente, por causa da imperfeição, a primeira coisa que vem na mente é a vingança. E pode até ser que você se afaste da pessoa por um tempo, até que a raiva passe.
Isso pode acontecer principalmente no caso de pessoas más que nos magoam propositalmente. Isso gera uma raiva enorme, podendo levar a pessoa a se vingar. É por isso que precisamos do Espírito Santo, pois ele nos ajuda a nos mantermos calmos e a entregar o julgamento nas mãos do Criador. Mas eu não estou falando para você orar pedindo para a pessoa ser condenada. Eu estou falando de você orar pedindo para o Altíssimo perdoar a atitude maldosa da pessoa. E, é claro, ajudá-la a mudar de atitude. Isso porque, se ela não mudar de atitude, mais cedo ou mais tarde ela será cobrada por essa maldade, disciplinada severamente. Mas não somos nós que fazemos essa cobrança ou julgamento. Todos nós somos imperfeitos e pecadores. Nós não temos a autoridade e muito menos o direito de julgar ninguém. Lembre-se do que o Messias disse sobre a mulher adúltera. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso é perdoar, é não desejar o mal da pessoa que te magoou. E apenas o amor é capaz disso. E Yahushua, o Messias, disse que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se coloque no lugar da pessoa. Se fosse você no lugar da pessoa, você gostaria de continuar agindo na maldade até ser disciplinado severamente pelo Criador? Ou você gostaria que o Altíssimo abrisse seus olhos e amolecesse seu coração para você deixar de ser mau e passar a ser manso, brando? Isso é amor. Somente o amor é capaz de perdoar. Mesmo que você demore um tempo para perdoar por causa da mágoa e da raiva, se você perdoa, é porque você ama. É claro que, para isso, você precisa desenvolver amor pelo próximo. O amor não é só um sentimento, o amor também é uma decisão. E para desenvolver amor pelo próximo é fácil. É só você reconhecer ou admitir que a pessoa é imperfeita, assim como você também é imperfeito. Infelizmente, por causa da imperfeição, nós temos a tendência de prestarmos mais atenção nos defeitos e falhas das pessoas. Então, a única coisa que precisamos fazer é parar de nos concentrar nos defeitos da pessoa e nos concentrar mais nas qualidades. Todos nós somos imperfeitos, mas todos nós também temos qualidades. Esse é um outro requisito para recebermos o perdão dos nossos pecados: perdoar o próximo. Então, perdoe para ser perdoado.